Shalom, meus queridos e amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Francisco Ferreira. Nossa primeira aula nós falamos uma introdução sobre o que alguns filósofos não cristãos e filósofos cristãos falam a respeito do que seria ou que se identificaria como sendo o pecado. Citamos ali alguns exemplos de frases como Agostinho, Sócrates, Platão e terminando citando ali o pecado no que tange à palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz sobre o pecado? Como nós vimos no livro de Ezequiel, capítulo 28, nós vimos que o pecado ele surgiu na onde? Surgiu dentro da cosmologia espiritual. Deus criou um querubim, conhecido como o mais belo de todos os querubins e a mais linda das criaturas que Deus havia criado. É tanto que a palavra diz no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 até o versículo 17, que ele era perfeito em todos os caminhos até que se achou iniquidade nesse ser. Ou seja, o Lúcifer, como alguns teólogos chamam, se você procurar o nome Lúcifer na Bíblia, você não vai encontrar. Por que é que você não vai encontrar o nome Lúcifer na Bíblia? Porque Lúcifer é um conceito. A Bíblia não cita o nome desse querubim. Ela simplesmente fala que ele era perfeito em todos os seus caminhos e que era um anjo de luz. Os pífanos tocavam quando este querubim andava, ou seja, até o andar deste querubim era uma canção. Aí a Bíblia diz que até que se achou iniquidade em ti, ou seja, até o momento em que este querubim ele queria se tornar maior do que o soberano Deus. E ele diz, registrado lá no capítulo 14 de Isaías, onde ele diz o seguinte: subirei até as mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Aí a palavra de Deus diz: contudo serás lançado até o mais profundo abismo. Ou seja, neste momento houve a chamada teologicamente conhecida como a queda. A queda de Lúcifer aconteceu no momento em que ele tentou sabotinar o plano de Deus e tentou se tornar igual a Deus e subir nas maiores alturas. O pecado, do ponto de vista humano, ou seja, o pecado original no contexto homem, ele surgiu no Éden, quando Deus então criou o homem, quando Deus criou o primeiro homem chamado Adão. Este Adão também foi criado perfeito. E aí a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 15, que ali Satanás, agora o antigo Lúcifer, hoje Satanás, entrou dentro de uma serpente e corrompeu o coração de Eva, implantando então seu veneno, seu desejo de orgulho, de soberba e de poder. E aí a mulher comeu da fruta, desobedeceu a Deus, e o homem seguiu a mulher, também desobedecendo a Deus. E nisso causou então a entrada do pecado no jardim. E aí a Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por causa de um, todos pecaram. Assim como o pecado entrou no primeiro homem, assim e passou para todos os homens, a morte então através do primeiro homem passou para todos os homens, de maneira que por causa do pecado de Adão, todos os homens se tornaram pecadores. Quando nós vamos lá no livro de Salmos, de número 51, versículo 5, Davi disse: no pecado eu fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. O homem, quando nasce, ele já traz a personalidade herdada por herança, ou seja, temperamento faz parte da personalidade, e essa personalidade ela é herdada de pai e de mãe, é uma herança que o homem traz do primeiro ser. Ou seja, a personalidade de Adão se tornou pecadora, então essa personalidade pecadora passou para todos os descendentes de Adão, Caim, descendentes de Sete e assim por diante. De maneira que foi necessário uma nova geração de homens, e essa nova geração de homens foi feita através de Jesus, aonde a palavra de Deus diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Seja bem-vindo à nossa segunda aula de Amar Teologia. E aí, aproveite os estudos e nos veremos no nosso Chat Class do mês de julho. Deus abençoe e bons estudos. Vejamos aqui algumas discussões filosóficas sobre o pecado. Alguns filósofos discutem a questão do mal moral
sugerindo que essa força esteja intrinsecamente ligada à vida. Outros pensam que o mal teve uma origem voluntária, isto é, se originou na livre escolha do homem. Ainda existem aqueles que querem abrandar a realidade do pecado e seus funestos resultados. Vejamos alguns destes exemplos. O que pensa o ateísmo? Esta teoria nega que o pecado seja real, assim como a existência de Deus. Há uma relação negativa entre pecado e Deus, visto que o pecado afeta diretamente a sua santidade. Uma vez que o ateísmo nega a existência de Deus, também ele nega a existência ou a realidade do pecado. O gnosticismo. Os gnósticos ensinam que existe um princípio eterno do mal e sustentam que, no homem, o espírito representa o princípio do bem e o corpo, o do mal. O gnosticismo tenta fugir da ideia real do pecado, ensinando inclusive que o corpo, por ser mau, deve ser destruído pelo ascetismo e licenciosidade. Uma tremenda mentira de Satanás. O que pensa o determinismo? Os adeptos dessa teoria ensinam que o livre-arbítrio simplesmente não existe. Quem faz o bem não possui qualquer mérito e quem faz o mal não pode ser condenado. Ao contrário disso, a Bíblia ensina que o homem é livre para escolher entre o bem e o mal. O homem não pode ser tratado como vítima da fatalidade ou casualidade quando peca. Para os deterministas, o homem, por ser escravo da circunstância, deve ser alvo de compaixão e não de castigo. O hedonismo. Esta falsa teoria afirma que tudo que causa prazer deve ser praticado. Os hedonistas não se preocupam com o certo ou errado. Eles dizem, se o sexo dá prazer, por que evitá-lo? O hedonismo, em sua versão mais moderna, prega que não se deve reprimir os desejos físicos e sim dar vazão a todos eles. Em nome dessa ideologia, estimula-se a experiência sexual entre os jovens e a liberdade para satisfazer os vícios. Na realidade, os prazeres da carne manifestos como glutonaria, bebedice, licenciosidade e outros são duramente refutados pela palavra de Deus. Romanos capítulo 16, versículo 18. O pensamento da ciência cristã. Esta seita nega a realidade do pecado. Declara que o pecado não é algo positivo, mas simplesmente uma ausência do bem. Negam que o pecado tenha uma existência real e afirmam que é apenas um erro da mente moral. O homem pensa que o pecado é real, por conseguinte, seu pensamento necessita de correção. Mas, depois de examinar o pecado e a ruína que são mais do que reais no mundo, parece que esse tal erro da mente moral é tão terrível como aquilo que toda a gente conhece por pecado. As Escrituras denunciam o pecado como uma violação positiva da lei de Deus, como uma verdadeira ofensa que merece castigo real num inferno real. A teoria da evolução. Os evolucionistas consideram o pecado como herança do animalismo primitivo do homem. Desse modo, em lugar de exortar, a gente deve deixar o homem velho ou o antigo Adão. Os proponentes dessa teoria deveriam admoestá-los a que deixassem o velho macaco ou o velho tigre. Como já vimos, a teoria da evolução é antibíblica. Além disso, os animais não pecam. Eles, segundo sua natureza, não experimentam nenhum sentido de culpa ao seu comportamento, pois agem naturalmente por instinto. O Dr. Leander Kaiser comenta: se a luta egoísta e sangrenta pela existência do reino animal for o método de progresso que trouxe o homem à existência, por que deveria ser um mal que o homem continue nessa rota sangrenta? A palavra de Deus não titubeia. Ai dos que ao mal chamam de bem e aos que ao bem chamam de mal. Isaías capítulo 5, versículo 20. A fonte do pecado. Deus é criador de todas as coisas, entretanto não é responsável pela manifestação do pecado. Veja o que diz a palavra de Deus. Longe de Deus a impiedade, do Todo-Poderoso a perversidade. Jó 34, versículo 10. Portanto, constitui-se blasfêmia contra Deus atribuir-lhe a autoria do pecado. Na verdade, o pecado é um ato livre das criaturas de Deus, uma vez que eles são seres morais dotados de capacidade de perceber o certo e o errado. O homem é um agente moral
livre para decidir o que fazer da sua vida. O pecado originou-se nas regiões celestiais, como já citamos nesse próprio vídeo, quando Lúcifer, o querubim, que hoje é o diabo, e Satanás, o qual servia na presença de Deus, encheu-se de arrogância e desejou usurpar o trono do Criador. Isaías 14, versículo 13 até o versículo 14. Por sua livre vontade, escolheu o caminho do pecado, o que motivou a destituição das suas funções celestiais, condenação e execração eterna. Já a origem do pecado no homem, como vimos também nesse próprio vídeo, a Bíblia ensina que o pecado de Adão afetou muito mais que a ele próprio. Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Esta transgressão de Adão é chamada de pecado original. Esse pecado do primeiro homem, Adão, passou a fazer parte da natureza humana. O pecado de Adão fê-lo culpado e sua culpa foi automaticamente imputada a toda a sua descendência. Aproveita, lê a apostila, se prepara, lê as escrituras e se prepara para o nosso chat class.